Larissa, é com você. Tenho certeza que vai ser um conteúdo de primeira. Boa tarde, Vitor. Super obrigada pela introdução, por passar o vídeo para a gente. Quero aproveitar para dar boa tarde para o Júnior, para o Bruno. Bem-vindos todos aqui na sala, à nossa sessão. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês para contar um pouquinho. Vocês estão vendo minha apresentação, gente? Então, vamos lá. Sim. Obrigada. Estamos aqui para falar do Finanfor, um marketplace de recebíveis da Capitalis. A grande novidade é que a gente consegue soluções para as duas pontas de tesouraria. Então, num só marketplace, a gente consegue endereçar tanto contas a pagar quanto contas a receber. O Finanfor, o marketplace Finanfor, na verdade, teve origem em 2015, com a ID Trust em Ribeirão Preto, e em 2019 a Capitalis adquiriu o Finanfor. Então, a gente está aqui para contar as novidades que a gente veio trabalhando no último ano, com essa compra da Capitalis, enfim, vamos mostrar para vocês o que tem acontecido. Então, como eu falei, a gente consegue endereçar tanto o contas a pagar, né? E geralmente, quando a gente pensa em marketplace de recebíveis para contas a pagar, a gente pensa em um benefício de working capital, né? Do ponto de vista de tesouraria. Mas eu queria dividir com vocês que durante a pandemia teve uma pegada muito bacana de ESG, né? A gente conseguiu não só melhorar o working capital da tesouraria do âncora, assim como ajudar pequenas e médias empresas, pequenos e médios fornecedores que precisavam antecipar essas contas durante a pandemia. No contas a receber, a mesma coisa. Então, no mesmo marketplace, a gente consegue descontar os recebíveis dos clientes, dos âncoras dos nossos programas. E a gente decidiu fazer isso de uma forma nichada. Então, o que a gente percebeu? Que cada um dos setores da economia tem particularidades. E essas particularidades precisam ser respeitadas e endereçadas. Então, o marketplace, ele está construído de tal forma que ele tem flexibilidade para endereçar as particularidades de cada um desses setores, né? Vou dar alguns exemplos aqui. O Finanfor Agro, a gente consegue descontar os títulos do agronegócio, tanto CPRs quanto CDCAs. Finanfor Indústria, a gente consegue fazer tanto os títulos performados quanto não performados. No varejo, do lado de clientes, a gente consegue criar programas de financiamento para os franqueados desses âncoras. E no Finanfor Construção, a gente vai muito em breve anunciar uma parceria que a gente está trabalhando, que vai ser uma parceria com um RP dedicado do setor. Nesse último ano, né, como eu falei, a gente trabalhou em algumas novidades. Uma grande novidade é a simplificação da integração do nosso marketplace. A gente construiu parcerias importantes com RPs. Então, dando exemplo aqui do SAP, a gente construiu um plugin do SAP. O que eu quero dizer com isso? Você vai direto no SAP Store, como se fosse a loja de aplicativos do teu celular, baixa lá o plugin do Finanfor e esse plugin vai integrar o marketplace com o seu SAP. A gente, através da integração no marketplace com diversos agentes financeiros, conseguiu aumentar a competitividade de taxas do programa. E a gente, nesse marketplace também, endereçou mais um ponto de dor do usuário, não só do nosso marketplace, mas de outros que são concorrentes, que é o onboarding. Né? O onboarding parece ser um processo extremamente simples, mas é um ponto de dor antigo desse tipo de programa para os participantes. Então, tanto para os fornecedores, clientes e agentes financeiros. Então, nesse marketplace é possível que seja feito uma única vez o onboarding, tanto para o agente financeiro quanto para o fornecedor, e que eles consigam participar de vários programas, de vários âncoras ao mesmo tempo. Então, a gente fala que a operação é feita em 3 cliques, a gente cria o programa,
conecta os parceiros e as instituições financeiras e importa os ativos. Tudo isso de uma forma extremamente integrada e simples com o RP dos nossos clientes. Dando um pouquinho de dimensão de números para vocês, o nosso recorde de transações em um único dia foram 2 milhões de transações, movimentando um volume financeiro de 3,7 bilhões de reais. Nossa plataforma operou um total de 32 bilhões no ano passado e a gente quer continuar crescendo aí 2 dígitos todo ano nesse volume operado. Alguns dos nossos parceiros, dos nossos clientes na plataforma. E como última mensagem aqui da apresentação, é um marketplace, o Finanfor é um marketplace da Capitalis, e a Capitalis, ela nasceu com o propósito de revolucionar, de democratizar o crédito. Então, a gente acredita que hoje o marketplace Finanfor é uma ferramenta super, super poderosa no sentido dessa democratização do crédito. Agora, eu queria convidar tanto o Bruno quanto o Júnior para apresentar para a gente um case que é super importante para a gente, que é o case da Corteva. Bruno, é Corteva ou Corteva? É Corteva, pode acentuar, não tem problema. É Corteva, gente, todo mundo aqui já fica exatamente. Público, né? Vamos treinar todo mundo na sala, é Corteva. Mas fica tranquila, não tem problema, não. E pessoal, ano passado, para quem participou da sessão no ano passado, a gente teve o Júnior e o Bruno apresentando o case da Corteva. E aí vocês podem estar se perguntando, nossa senhora, né? Vocês vão repetir? É exatamente o mesmo case, mas foi proposital. A gente quis apresentar o mesmo case um ano depois, porque a gente passou por um processo de muitas novidades nesse um ano. E por isso que a gente trouxe o Bruno de novo, para contar o que teve de novidade aí nesse último ano, como é que a gente inovou e melhorou ainda mais o programa, que já era um programa de sucesso. Bruno, super bem-vindo, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço vocês, Larissa. Bom, agradeço também ao Júnior, a todo o time da Ucbar, né? E a esse momento de sempre trazer o lado corporativo, o lado das empresas nesse evento maravilhoso aqui de securitização. Eu fico muito contente quando eu vejo outros agentes, né, também do agronegócio presente. Então, muito obrigado e vamos conversar, vamos prosear. Legal, Bruno. Obrigado pela participação. Obrigado, Larissa. Vou puxar aqui só... Lari, desculpa, só queria falar um pouquinho da SAP também antes de entrar no Bruno. Porque, assim, talvez para deixar bem claro a importância que foi o desenvolvimento disso. E aí, Bruno, eu vou puxar esse gatilho em cima da SAP para você contar um pouquinho dessa experiência. Porque quando nós começamos a operação um ano atrás, a gente começou do modelo, um conceito startup. Como é que a gente resolve mais rápido a dor do cliente, nesse caso, a dor do fornecedor, dor do sacado, e a gente criou modelos de início de operação diferentes no mercado, que permitiu o fornecedor ter acesso ao crédito em até 10 ou 15 dias antes que num fluxo convencional dentro de uma multinacional. E a partir daí a gente entrou num projeto que foi transformar a plataforma num formato que tivesse uma conectividade nativa do SAP, né? Então, tem, lógico, várias marketplaces comentando sobre integração com o SAP. Só que o que a gente procurou fazer, e esse foi o grande desafio da ID Trust, do Finanfor, antes da ID Trust com a Corteva, foi como transformar isso numa coisa simples, nativa, branda, que não tivesse dor para o usuário, para o time de tecnologia do sacar, como se fosse isso, esse processo rápido. E a partir daí nós entramos nesse projeto, nós ficamos aí alguns meses com o time da Corteva, não só o time aqui do Brasil, mas foi uma mobilização aí de vários países da Corteva para fazer um processo global, né? E permitindo que a plataforma hoje fosse algo realmente assim,
é um aplicativo do SAP, você vai lá como se fosse lá, baixa, roda, o job você está já integrado a esse ecossistema de marketplace, com acesso a todo esse mecanismo de funding que foi criado ao longo dos anos, né? Estou falando hoje de mais de 40 agentes financeiros plugados, bidando oferta aí dos mais diferentes perfis de bancos, fundos e empresas de securitização. Bruno, eu queria puxar a partir daí, que você começasse a falar um pouquinho assim, de como foi essa experiência de vocês, né? Eu acho que como primeiro passo, esse primeiro ponto é qual foi a tua visão como experiência de usuário, de um sacado que foi lá em outras plataformas, já tinha um programa global, que levou você, fazendo essa retrospectiva um pouco, o que levou você a escolher o Finanfore e a tua experiência a partir daí. Eu acho que esse é um ponto importante, porque como a gente está falando aqui, principalmente com empresas de securitização, a gente tem sempre a visão e o discurso da quem está pondo o funding, quem está analisando o crédito, quem é o agente financeiro da operação ou como plataforma. A gente gostaria de ter que você passasse um pouquinho da tua visão como sacado. Aquele que está olhando a estratégia de working capital da companhia e vai para um programa de supply chain finance dentro desse objetivo. Né? Por favor, depois eu vou ter uma série de direcionamentos aqui em cima disso para ti. Perfeito, Júnior. Não, eu queria reforçar o conceito que você começou bem da estratégia, né? Então, aqui na Corteva, e não só a tesouraria, eu agradeço e eu sempre menciono o time de procurement, né? A Érica, o Gustavo e o Robert, porque esse foi um projeto em conjunto com eles e com toda a organização, porque o primeiro ponto nós estrategicamente queríamos e aplicamos algo que, de fato, verdadeiramente funcionasse e agregasse valor. Né? Como você bem colocou, nós já tínhamos um programa, só que não agregava valor ou agregava valor muito, muito baixo. Então, quando a gente se dispõe a, de fato, resolver os problemas, agregar valor com a ferramenta, isso envolve muitas coisas, né? Isso envolve encontrar um parceiro financeiro correto, isso envolve encontrar um parceiro de tecnologia correto, isso envolve estar em perfeita ou uma simbiose muito boa com todas as outras áreas no Brasil e no mundo, né? Então, a combinação de todos esses fatores, né, com esse interesse genuíno de gerar valor, que foi o grande diferencial nosso, e que quando a gente encontra na Finanfor, é exatamente o que a gente precisa, a flexibilidade que a gente precisa. Porque quando a gente vai para esses assuntos mais estruturais, então vamos falar de RPs, né? São assuntos, poxa, muito complexo, tem muita conversa, que se fosse uma multinacional estável, já seria algo complexo. E o nosso ambiente na Corteva, ela veio de uma fusão, de uma cisão com várias modalidades, vários sistemas. Então, colocar algo, o primeiro nosso, em 90 dias, com valor agregado, e nesse ano, agora, podendo expandir de forma exponencial pela integração com o SAP, isso é maravilhoso, né? E é aí que está esse nosso valor. Então, a gente começa de uma forma, vamos dizer, tímida, como processo de inovação, fala, olha, não vai ser perfeito, mas a gente já tem que entregar valor. E aconteceu isso. E depois, no dia 2 da implementação dessa fase inicial, já se começa a discussão de como integrar isso no nosso RP, e aí a história muda, porque se antes eu acessava 100, 150 fornecedores, que já é um pulo extraordinário com o que nós já tínhamos, né? Agora a gente tem capacidade para acessar todos. Se antes nós tínhamos capacidade para acessar 300 milhões de dólares, agora nós já temos capacidade para acessar a base inteira, né? Então, esse poder do Finanfor de adaptar, de entender, né? E isso não é todo mundo que tem, não é de prateleira, tá aqui, vou colocar na prateleira, funcionou. É muito difícil achar isso. Então, é uma combinação de fatores que deu muito certo.
Legal, Bruno, muito legal. Vou pegar esse gancho que você colocou dessa questão da prateleira, até para deixar para que todos possam ficar na mesma página, que a plataforma dentro dessa nova versão, ela permite que crie-se operação como se fosse uma montagem de Legos. Então você vai olhando as demandas, as necessidades do cliente e vai parametrizando, sem qualquer necessidade de desenvolvimento, de codar. Então isso levou a um ganho de escala e de agilidade realmente não encontrado até o momento no mercado, que permite que na mesma plataforma a gente consiga criar múltiplas operações, né? Então, quando a gente olha o mercado hoje, que entende as plataformas de marketplace, ou um vai ter, de um lado, um marketplace de faturas performadas, ou de outro lado vai ter um marketplace de vendors, né? Do risco cedente. A gente conseguiu, dentro do Finanfor, uma modalidade que oferece na mesma plataforma múltiplos programas, múltiplos canais de financiamento para o ecossistema, seja do vendor, seja dos fornecedores, seja do agricultor. E aí, Bruno, eu queria fazer nesse gancho do que a gente fez ano passado para cá, depois eu já vou abrir para uma pergunta que surgiu no chat, mas antes eu queria só que você desse um pouquinho desse horizonte para a gente, como que você, aí como o teu pensamento de forma estratégica, né? Como que você está enxergando isso, porque a gente começou ali, como você colocou, de faturas performadas, o que era o arroz com feijão, o que era o que precisava de imediato, mas já passou um ano, né? E aí eu queria que você desse esse horizonte para todo mundo, do teu pensamento estratégico, como você enxerga aí que a plataforma pode gerar valor dentro das inovações que já estão ocorrendo e do que você está olhando de forma estratégica para a tesouraria daqui para frente. Perfeito. Eu lembro quando a gente fez a nossa reunião, as nossas conversas, quando a gente lançou, a gente tinha clareza que a gente estava fazendo algo diferente. Quando eu digo a gente, nós. Finanfor, Corteva. Então já tinha um componente de inovação que nós sabíamos que já existia, né? Que servia para a gente. Mas a ficha foi caindo, eu fui percebendo que realmente a gente estava fazendo algo diferente quando a Matriz nos ligou para fazer benchmark, né? Para querer entender. Porque como assim? Aceita serviço? Não, trabalhamos com serviço. E produto? Não, produto, claro. Mas e a questão do imposto na serviço? Não, está resolvido. Né? Poxa, mas e o onboard? Não, o onboard funciona dessa forma. Nossa, mas tem mais de um banco? Como isso funciona? Então, foi nesse momento que a gente percebeu que falou, caramba, acho que a gente está fazendo algo diferente mesmo, né? E aí, nesse um ano, trabalhando nessa organização, nessa aplicação, nessa integração de ERP, isso expande de uma forma que a gente não pensava que iria expandir no começo, né? Então, quando a gente fala em tesouraria, na nossa dinâmica, existem vários caminhos na qual existe uma dinâmica de antecipação de caixa. Seja ela por questão comercial, seja ela por questão financeira, né? Então, o agro, ele é um setor, como quem está no setor conhece essa necessidade, quem não está já informa, ele é um setor que demanda crédito todo santo ano. Ele não é um setor que demanda crédito esse ano e depois só daqui 5 anos. Não, é todo ano. Todo ano ele precisa de uma quantidade colossal de crédito para poder rodar, né? E as indústrias, elas possuem um papel fundamental nisso, né? Porque além de prover os insumos, elas também atuam nessa organização financeira, nesse ciclo financeiro. Então, quando a gente começa a integrar, começa a entender, aprende e vê que esses legos, né, esses blocos de encaixe, eles funcionam, a gente imediatamente começa a jogar para outras áreas, outras dinâmicas que antes era impensável, né? Então, quando a gente tem essa dinâmica, e aí, de novo, é uma dinâmica que funciona, é um negócio que verdadeiramente agrega valor, né? A gente começa a expandir isso para outras frentes na onde existe demanda de crédito, né? Então, a gente começa a pensar como isso pode ajudar ainda mais os nossos agricultores na cadeia de sementes, na cadeia de produção de sementes, né? A gente começa a pensar como que isso pode ajudar na nossa cadeia de representantes, né? Então, o que acontece? É como se fosse uma musculatura, né? Nós sempre queríamos fazer isso, mas não tinha como.
né? E ficava o ovo, a galinha, mas não tem, não funciona, o que a gente já fez não funcionou nem para o básico, imagina ir para a página 2, para algo mais complexo. E a gente percebeu nesse 1 ano que é possível, né? É possível, é uma mobilização nossa, uma mobilização do próprio avanço da digitalização, do entendimento, maturidade do mercado de capitais com o setor do agronegócio, né? É uma dinâmica conjunta que acaba agregando valor. E que bom que a gente começou isso lá atrás, né? Porque agora que a gente vai começar a avançar ainda mais. E depois, poxa, mais ainda, a gente tem que... Cada passo de inovação, a gente descobre o que dá para aplicar que antes ninguém imaginava. Ou imaginava e não dava certo. Então, é isso que temos de médio prazo que a gente está pensando aqui para a utilização da ferramenta integrado de forma segura. Legal. E antes de puxar minha próxima pergunta, tem uma pergunta aqui do chat. Eu já queria convidar todos os participantes aí, caso tenham dúvidas, perguntas aí. O alvo é realmente aproveitar o máximo do tempo possível aqui com o Bruno e explorar a participação deles. Tem a pergunta do Wagner Mugel, que é: a Corteva tem programas semelhantes do Supply Chain Finance para seus fornecedores nos mercados internacionais? E se a plataforma Finanfor poderia ser utilizada nos mercados internacionais? Essas são 2 perguntas. Queria até dividir a resposta, Bruno, para puxar, aí daí eu já puxo uma das minhas perguntas aqui para ti. Tá perfeito. Hoje, nós não trabalhamos por uma questão de estratégia inicial, de implementação. Mas sim, a gente vai trabalhar, né? É uma conversa diferente da questão do fornecedor internacional, né? Porque nós temos menos fornecedores internacionais. A maior quantidade de fornecedores que nós temos de necessidade de working capital, ela está concentrada no Brasil, por toda a questão de crédito e de ciclos de caixa. Por isso que nós focamos inicialmente no mercado nacional. A plataforma poderia ser utilizada para mercados internacionais? Se eu vou jogar bola para o Júnior, eu sei a resposta. Tem bastante potencial, tá? Sim, tecnologicamente e olhando do ponto de vista regulatório, a plataforma ela já foi preparada para atender outros mercados. Então, sim, poderia ser atendido facilmente em outros países, outros programas de Supply Chain Finance, né? E aí, Júnior, só dando um teaser aqui, né? A gente tem plano, sim, de expandir para a América Latina, mas, por enquanto, nada concreto. Mas a resposta é sim. Exatamente. Isso aí é para o próximo ano, né, Júnior? Ano que vem, Bruno. Ano que vem vai ser a plataforma Latam, a apresentação. Eu acho que aí fica bonito. É muito legal. Eu vou puxar a partir da pergunta do Wagner e pedir, Bruno, que você desse para a gente essa visão. Que quando a gente começou, eu sempre brinco que esse projeto ele nasceu abençoado, que a primeira reunião dele foi na Sexta-feira Santa, né? Quando a gente fez essa reunião e começou a conversar, discutir esse projeto, e de lá para cá, a gente se fala praticamente todo dia, discutindo estratégia dentro do programa, mas um ponto que sempre me chamou a atenção, eu acho que é um ponto de valor, que vocês vinham já com uma cultura de ter um programa nos Estados Unidos, na Europa, de ter um grande banco de parceiro global que tecnicamente deveria atender às necessidades dos fornecedores, né? E aí aqui, não, a gente viu que não atenderia às necessidades dos fornecedores, até pela estratégia da companhia e a necessidade da geração mais rápida do working capital, que era o alvo do projeto, mas que você pudesse falar um pouquinho da tua percepção, né? Qual que foi assim, a diferença do ponto de vista de competitividade, de qualidade de atendimento, de pontos de atenção do agente, de sair de uma estratégia de monoagente financeiro para uma estratégia de multibanco, de multiagente financeiro dentro da plataforma? Perfeito. Isso é bem legal, porque tem muita solução global que funciona, né? E tem muita solução global que funciona para 80% dos países. Geralmente, onde o Brasil está, nos 80% ou nos outros, no restante, né? No 20%. Geralmente, o Brasil, pela sua complexidade ou tributária, ou de mercado, ou de dinâmica, geralmente ele está um pouco fora do que uma solução global atende, né? Então, o que acontece? Nós tínhamos aqui dentro de casa
uma solução global e que não atendia exatamente o que nós precisávamos. Por uma série de fatores, né? Por uma série de dores, tanto da Corteva quanto da plataforma, da solução. Então, não era uma corresponsabilidade de por que não funcionava. Quando a gente decidiu atacar isso, e veio em um momento de pandemia, nós já estávamos com algumas conversas e, de fato, a pandemia acelerou e muito. A gente falou, vamos de verdade resolver o nosso problema? E aí que o Finanfor veio, entendeu, né? Sabe? Entendeu a conversa, entendeu a dor, entendeu, tinha o capability, tinha a capacidade técnica e humana para entregar o que nós precisávamos, né? E aí a gente fala de Finanfor, Captares, Corteva, que é um monte de CNPJ, a gente só não pode esquecer que tem um monte de CPF por trás disso, né? Então, esse foi o componente. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que vocês ajustaram essa dor, nós encontramos em uma sugestão multi-bank, multi-financial, né? Algo que não era inicialmente target, não era inicialmente a nossa dor, né? Dadas as estruturas de mercado de capitais, de acesso ao mercado da Corteva, nós tínhamos fund, né? Então, não era a dor inicial, mas nós entendemos e rapidamente percebemos todo o valor agregado que tem em trabalhar com diversos agentes financeiros na plataforma. E aí, eu digo, não só pela questão custo, que é óbvio que é muito importante a questão custo, né? E o ambiente propõe a competitividade, essa transparência. Mas a experiência do nosso fornecedor de trabalhar com um agente financeiro, na qual esse fornecedor é o público-alvo desse agente financeiro, né, que entende a dor. O que eu estou falando da dor? Ele precisa do dinheiro agora, antes das 10 da manhã. Né? Ele não quer ligar para um 0800 e ficar tecle 2, tecle 3. Ele manda e-mail, ele fala com alguém no WhatsApp e recebe dinheiro. Então, o multicanal, além da transparência de taxa, que é o visível, né? Quando a gente olha na apresentação, existem muitos itens qualitativos que foi uma surpresa muito agradável para a gente. A gente tem fornecedor que teve que fazer desconto, fez sessão de R$312. R$312. Ela aconteceu como se fosse uma operação de 300 milhões dentro desse agente financeiro, com um preço competitivo, com um nível de atendimento. Você fala, nossa, Bruno, mas R$300... Gente, no agronegócio, eu não sei se para aquele fornecedor, naquele dia, R$300 fez a diferença ou não. Às vezes fez. Entende? Então, em termos de multicanal, é isso que eu tenho para comentar, para agregar, para observar o quantitativo, menor taxa, transparência e tudo mais, linhas, mas atenção no qualitativo se a sua indústria, se o seu setor pedir isso. Né? Legal, Bruno. E pegando desse gancho, né, eu acho que até olhando um pouquinho para o público-alvo do evento, quando a gente olha o que ocorre hoje nos marketplaces em Minas Gerais, muitos dos fundos a gente acaba interagindo com vários fundos do Brasil inteiro, né? Acabam tendo uma visão, de certa forma, errônea que nessas plataformas de marketplace, quando a gente olha um sacado AAA como a Corteva, como Petrobras, como Mosaic, Anglo Gold, são sacados da plataforma Finanfor, acham que as empresas de securitização, como fundos, securitizadoras, não têm competitividade para estar atuando e estar brigando ali por condição comercial para negociar, né? E eu queria que você desse um pouquinho dessa visão de qual foi a tua experiência, né? O que você enxergou e se você entende que existe espaço para empresa de securitização direcionar esforços e realmente entender que as plataformas de marketplace de risco sacado, risco excelente, não importa, os marketplaces em si, ainda são uma grande ferramenta e uma grande estratégia para a alocação de recursos. Sim, não, isso é muito legal, porque tinha um
viés inconsciente, né? De que os fundos não conseguiriam atender à competitividade de algum outro agente global financeiro. E o que a gente viu na plataforma foi uma excelente mistura, combinação desses dois agentes financeiros, bancos nacionais, bancos e parceiros nacionais, bancos e parceiros globais e fundos nacionais, né? E isso, em termos de competitividade, na qual eu também tinha um viés inconsciente de que, poxa, talvez não vão ser competitivos, vão ficar ali por esporte, em 15 dias já mudou totalmente a minha concepção de que sim, existe muita competitividade. Qual que é o ponto de atenção que eu chamaria aqui? É que você precisa ter, aí é um trabalho geralmente da tesouraria, né, e do Finanfor, vocês que nos ajudam nessa ponte, de encontrar o gestor ou o fundo que está disposto a entender o ambiente que ele vai traduzir. Ou seja, os fundos, os agentes parceiros na nossa plataforma e os bancos que mais têm sucesso na plataforma é o banco que melhor, ou é o fundo que melhor entende a dinâmica do agronegócio. É o fundo, é o banco que melhor entende a dinâmica dos nossos fornecedores. Então, eu não vou nem dizer a palavra transparência, mas é a comunicação de expectativa que vai fazer a diferença se esse fundo vai agregar valor ou não na sua plataforma. Porque se você coloca um fundo que adora ticket médio grande, que só quer trabalhar com empresas grandes, e que, poxa, talvez esse fundo é excelente, mas talvez ele não se adaptou à sua plataforma. E a gente fala, tudo bem, cara, beleza, vamos fazer outra coisa, mas aqui não está dando certo. Aquele outro fundo que falou, poxa, eu entendi a sua dinâmica, eu entendi a dinâmica do seu fornecedor, eu já entendi, eu quero a dinâmica do agro, e eu consigo precificar a Corteva de acordo com os seus parceiros globais e nacionais, esse cara está tendo um sucesso gigantesco, sim, muito acima da linha de qualquer expectativa que nós tínhamos. Então, existe o potencial, né? O que nós precisamos é encaixar. E tudo isso vem de esforço de explicar o agro, tudo isso vem de um esforço do próprio agro, dos esforços nacionais de explicar o agro na cadeia do mercado de capitais. A gente tem movimentos de taxa de juros estruturais que também permitem isso, né? Então, é uma série de fatores internos e externos para a gente ter essa competitividade, né? Então, apenas reforçando, o agente financeiro, fundo ou banco, né, que entende essa dinâmica, ele vai ter sucesso na plataforma. Na nossa plataforma, ele tem sucesso. Legal. Bruno, eu queria pegar um pouquinho começou a surgir algumas perguntas ali do chat, eu já vou abrir. Mas antes eu queria pegar um pouquinho desse gancho que você colocou, de toda essa questão da experiência, né? Até puxando um pouco uma das suas colocações antes, que foi a questão do onboard dos fornecedores, que eu acho que do papel, dos exemplos para mim ficou muito claro essa questão da atuação próxima do gestor da plataforma com o sacado e os agentes financeiros, foi quando a gente foi pegar para colocar aqui, viu que tinha um mix de agentes financeiros e foi fazendo uma modalidade de desenvolvimento realmente ágil, olhar o que cada agente financeiro precisaria de forma o mais simples possível para fazer o onboard do fornecedor para dentro de casa, para que o fornecedor não tivesse que depois ficar replicando e-mail para A, B, C e D, ou que de forma imediata o fornecedor estivesse, a partir do momento que ele fez a adesão na plataforma, tudo que o agente financeiro precisasse de informação dele, seja do ponto de vista regulatório ou de informação para cadastro e sequência da operação, fosse algo único e de forma igualitária para todos, né?
Dentro dessa linha, eu queria puxar que você contasse um pouquinho de qual foi a tua experiência em participar de uma jornada dessa. Porque quando a gente fez esse processo, o Bruno, quanto o time do Gustavo, da Érica, a gente falou com cada um dos agentes financeiros, nós entendemos, o time de POs nossos fez toda a jornada do cliente e desenvolveu num tempo muito rápido esse processo de onboarding unificado e simples para a entrega de todo mundo. E, Bruno, olhando o histórico da Corteva, queria que você fizesse esse comparativo, né? De como que era a dinâmica de gestão de projetos de uma estrutura corporativa tradicional, mais hierárquica, por um processo de ter a visão de vocês e como que era o entendimento quando você deparou com uma situação dessa e aí para uma resolução ágil e ver como que foi a entrega. Que você pudesse dar um pouquinho dessa visão para demonstrar como que foi o benefício realmente de que ter o sacado interagindo e engajado dentro desse processo de entrega ágil e com foco de gerar valor, seja para o fornecedor, seja para o financeiro, seja para o próprio sacado. Sim, foi bem legal isso, porque eu sempre trabalhei em multinacional, né? Eu falo que eu sou rato de multinacional, né? Então, nunca trabalhei numa startup. E ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar e hoje também na governança de um projeto na Corteva de inovação, né? Com um ecossistema, e realmente isso que vocês trouxeram era algo que eu particularmente não estava acostumado. Squad, não sei o que, gestão ágil. Eu falei, nossa, cara, putz, que legal, a gente sabe de tudo isso, a gente entende, a gente vê, mas não sabe como é na prática, né? Eu lembro de uma pergunta que eu vira e mexe, eu dou esse exemplo. A gente estava numa reunião e aí a gente pediu uma alteração lá para o time do Final Four, e aí aquele desespero, porque isso ia demorar e vai atrasar, e putz, vai ser muito tempo e tudo mais. Falei, gente, isso aqui precisa, e é importante. O time de compras também fala, não tem como. Tá, mas quanto tempo demora, vai? Umas 3 semanas. Falei, quê? 3 semanas? Você tá doido? 3 semanas? Pode começar, então, porque na cabeça nossa, rato de multinacional, esse vai demorar, são 6 meses, entende? Então, a gente aprendeu muito essa dinâmica de startup, essa dinâmica de projeto enxuto, né, que é a diferença do bottom-up, né? Então, a gente vai entregando por pedaços, né, por peças. E foi muito prazerosa, no sentido de, 90 dias depois da reunião tinha já a primeira operação. Não foi a primeira teste, foi a primeira operação firme. Os testes já tinham acontecido antes. Então, eu acho que isso foi uma condição, foi um aprendizado muito legal que a gente capturou e ajudou e aprendeu mesmo. Eu acredito que sem isso não teria entregue no prazo que a gente conversou, que a gente queria, né? Então... Legal. Antes de começar a puxar as perguntas, só 2 pontos aí em função disso. É que nesses 90 dias, 60 dias a gente gastou papiando, né? Desenhando, conversando como é que era, e foi 30 dias que a gente foi, beleza, go on, vamos fazer. Então o projeto em nível de trabalho mesmo, foi 30 dias para a gente rodar a primeira operação. Porque não dava, você pegava o que tinha na prateleira, que era as outras soluções, falava, a prateleira não encaixa aqui, ela encaixa mais ou menos, ela fica meio torta, eu queria um negócio mais retinho, e aí que é aquela nossa dor inicial da grande inovação, de trocar alguns processos, e que deu certo. Legal. E isso foi tão motivador aqui pro lado do Finanfor, Bruno, porque foi a partir disso de ver que para vocês 3 semanas era rápido, mas para a gente era algum prazo tão distante que a gente entendeu que precisava ser mais ágil essa entrega, precisava ser mais parametrizável, né? Então, se a gente fosse olhar hoje a demanda daquela feature que você pediu de configuração e parametrização, a gente entregaria em 15 minutos, porque todos os pontos viraram requisitos de parametrização, não mais desenvolvimento. Então, hoje a gente realmente entende que a partir, pegando o gancho de muito dos aprendizados que nós tivemos com vocês, foi evoluindo para que a gente tivesse a plataforma hoje no nível de parametrização e entrega realmente único de mercado, né? Eu fico contente que foi uma base para que agora talvez isso vire uma prateleira para o mercado agro. Entende? Sim. Então... Bruno, super obrigada pelo comentário. Eu estava aqui esperando um momento para entrar, porque eu acho que esse é o ponto importante aqui, né?
virou um produto de prateleira agora. Então, a gente conseguiu flexibilidade, né? Um ponto que vocês já comentaram, mas que eu quero reforçar, é que essa flexibilidade não requer customização, desenvolvimento caso a caso. É uma flexibilidade que agora permite a gente flexibilizar de acordo com a necessidade de cada setor, de cada cliente, e com certeza o caso da Corteva agora nos possibilitou ter um marketplace de prateleira para o agro. Legal, muito bom, muito bom. Vou puxar que tem 2 perguntas, depois eu tenho... Quem tiver mais perguntas eu vou pedir para colocando no chat, porque a gente já está chegando para os 15 minutos finais. Vou deixar uns minutinhos para o Bruno fazer as considerações dele, a Larissa também. Mas puxando a pergunta aqui do Carlão, dos 40 agentes financeiros da plataforma, quantos estão operando com a Corteva? Bruno, não sei se você pode abrir isso, mas se você quiser dar um horizonte de quantos estão no radar, explicar como que você pensa nessa gestão eu acho que um ponto importante que a Corteva trabalha é realmente assim, ela preza tanto o relacionamento com o fornecedor quanto o agente financeiro. Então existe um balanceamento da entrada de funding com a necessidade de capital dos fornecedores para que fique competitivo, de forma que quem está bidando e quem está recebendo bid se sinta realmente favorecido pela condição que está sendo trabalhada. É verdade. Resumindo, no interior aqui de São Paulo, né? O cuidado para não colocar muito molho para pouco peixe. Então, eu vou falar um número aproximado, porque tem agentes financeiros entrando, tem agentes financeiros se estruturando de forma tecnológica, tá? São aproximadamente 10 agentes financeiros, tá? Porque tem esse pipeline. Tem agente financeiro que entra já de uma forma semi-automatizada, tem agente financeiro que só quer entrar já 100% integrado na sua estrutura também global. Então, esse é um número que ele vai mudando no decorrer. E o mais importante é isso que o Júnior comentou, que a gente quer propiciar um ambiente de competitividade e de entrega de experiência ao fornecedor, tá? A Corteva ela é uma empresa global de acesso a mercados de capitais globalmente, né? Então, se a decisão principal de colocar um agente financeiro a mais ou retirar um agente financeiro da plataforma, geralmente não é a questão funding, necessidade, porque nós temos estruturas de captar globalmente, de usar estruturas globais. A decisão de pôr um agente financeiro dentro da plataforma além do funding, que não é o principal, o quão ele entende os nossos fornecedores, o quão ele entende o agronegócio e o quão ele, de fato, está conectado com a nossa estratégia. Qual que é a nossa estratégia? A nossa estratégia na plataforma é, de fato, ajudar a cadeia de suprimentos da Corteva no agronegócio. A plataforma para nós não é uma unidade de negócio, a plataforma para nós não é uma forma de fazer dinheiro, né? A plataforma para nós é uma ferramenta para nos auxiliar na gestão de working capital das estruturas de suprimento do agronegócio. Então, se o agente financeiro está conectado nessas 4 pontas, né? O funding, claro, tem que aceitar o risco Corteva e tem que ter o preço no nível Corteva. Ele entende o nosso fornecedor. Você vai diferenciar se chegar a R$300, 300 mil ou 3 milhões? Como que vai ser? Né? E 3, esse outro ponto de estar conectado conosco nessa jornada. Tá? Esses são falei 4, são 3 fatores. Legal. Puxando uma próxima pergunta, Thiago Schilter, qual o caminho para um agente financeiro aderir à plataforma? Acho que vem complementar a tua resposta, só para endereçar. Obrigado, Thiago, Carlos e Wagner pela participação aí. Só reforçando, quem tiver alguma dúvida ainda para o Bruno, teremos uns minutinhos ainda que dá para endereçar. Bruno? Vamos lá, só repetindo a pergunta do Thiago.
Que se fosse hoje, assim, vou até mudar um pouquinho, tá, Thiago? Eu acho que para endereçar a resposta do Bruno se eu fosse um agente financeiro novo que quisesse aderir à plataforma AgroAntecipa, que é o Finanfor da Corteva, quais seriam os próximos passos para eu poder fazer essa adesão, Bruno? Tá bom, tá perfeito. Uma soma de fatores. Primeiro, se você está conectado nesses três, e aí, geralmente, o agente financeiro fala que está super conectado com os três, tá? E aí fazer o contato, né? A gente tem o próprio time da Capitalis, o Finanfor, né? A Larissa, o Júnior, que nos auxilia com tudo isso, né? No próprio processo de filtro, não é um processo de seleção, é um processo de filtro, e aí a gente se alinha para entender todas essas necessidades, né? Então é muito comum, e isso a gente faz semanalmente. Olha, tem esse fulano, tem esse agente financeiro, tem esse banco, como que você vê isso, como que você vê aquilo, e aí é uma conversa que nós temos para entender como colocar nesse pipeline dentro da ferramenta. Por quê? Porque a gente precisa vislumbrar esses 3 itens e colocar nessa sequência, vamos dizer, nessa sequência lógica, para a gente não simplesmente ficar jogando agente financeiro lá sem sentido, sabe? Então, eu acho que esse é o caminho. Poxa, acessa o time do Finanfor, né? Foi muito legal a dinâmica. Por que eu falo acesso o time do Finanfor? Porque tem agente financeiro na nossa plataforma que eu nem sonhava em ter contato para estar lá com a gente. E por conta do time da Finanfor que já trabalhava, poxa, eles entraram super conectados e são mega competitivos. E também ao contrário, teve agentes financeiros que talvez não estavam conversando com o time da Finanfor, e como nós, Corteva, somos um parceiro desse agente financeiro, virou um parceiro do Finanfor. Então tem esses 2 caminhos, esses 2 canais, eu diria que é acesso, né? Então, para a gente conversar, entender, ver os fluxos, né, para ver se aquela história, para não colocar mais molho que peixe, enfim, a gente está observando e a gente fica bem atento a isso. Legal, obrigado, Bruno. Agora uma pergunta para a Larissa. O Carlos está perguntando, Larissa, quais os planos da Capitalis numa ampliação de mercado da plataforma no modelo white label para sacados menores? Obrigado, Carlos, pela pergunta, bem interessante. Obrigada mesmo, Carlos, pela pergunta. Um objetivo que a gente tem no curto prazo é atender pequenos e médios sacados, né? A gente está, nesse momento, finalmente de fechar uma parceria para endereçar exatamente esse tema. Infelizmente, não está fechada ainda, então não posso abrir aqui, mas no curto espaço de tempo, vocês vão ter notícias nossas dessa parceria, e o nosso foco é bem forte nesse mercado para pequenos e médios sacados. É totalmente em linha com o propósito da Capitalis de democratizar e revolucionar o crédito, né? E isso é feito através dos pequenos e médios que têm, por histórico, sempre menos acesso a esse tipo de solução. Tá, então, respondendo à pergunta, né, o modelo white label já existe para esses sacados menores, e em breve a gente vai anunciar uma parceria que vai acelerar a nossa entrada nesse mercado. Obrigada, Carlos, pela pergunta. Bruno, para a gente endereçar, tem uma última pergunta aqui, depois eu vou só endereçar uma questão final para ambos, né? A Corteva hoje ela é uma empresa que investe muito em novas tecnologias, né? Sempre olhando o que tem de novo, investindo, inovando e trazendo o que tem de melhor, né? Eu queria um pouquinho do seu ponto de vista, assim, como que foi a tua experiência, aí não olhando só o serviço, né? Mas como isso impactou no dia a dia de vocês, toda essa inovação que foi feita. Como isso gerou valor para o time, né? Como que foi essa estratégia, como isso beneficiou, por exemplo, o time de procurement no alongamento de prazo de pagamento. Como se a plataforma realmente, essa tecnologia que proporcionou, gerou valor para essa estratégia aqui, como a tecnologia apoiando uma estratégia de um working capital. A tua visão um pouquinho desse cenário para a gente. Perfeito. A Corteva, ela é uma empresa que investe em P&D, R&D, bilhões de dólares, né?
todo santo ano, porque todo ano é um processo de descoberta. O investimento de hoje, eu tenho certeza que vai chegar no mercado só daqui 15 anos, né? É um processo longo, né, de achar uma molécula de biotecnologia, né, de um gene, de mudar um gene, ou uma molécula de defensivo agrícola, é um processo longo. Então, o P&D, ele é muito forte no core business, na atividade-chave, né? E o que a gente agora está vendo, esse movimento de como, primeiro, entender e como investir nas atividades do ecossistema. Eu vou chamar de paralelas aqui, tá? Não chave. E foi nesse momento, esse foi um ótimo exemplo de investimento, de aplicação de uma ferramenta do ecossistema, ou seja, não chave, de algo não chave, e que gerou esse valor agregado, como você bem colocou, para todo o time de procurement, né? Por quê? Não é simplesmente, eu vou dar um exemplo nesse da questão de working capital, de aumento de prazo, né? Para nós, como nós lidamos isso, nós não queríamos simplesmente esticar o prazo de forma agressiva, só porque eu sou do agro, né? Porque esse fornecedor, às vezes, não está inserido no agronegócio. Então, nós, Corteva, ou empresas do agronegócio, trabalham com um ciclo de caixa muito alto. Não é normal falar de um DSO de mais de 200 dias. É normal falar de inventários de mais de 300 dias, né? Então, como que eu transfiro esse meu ciclo de caixa para fornecedores que não necessariamente está no setor do agronegócio, né? Eu simplesmente ligo para o fornecedor e falo, olha, agora eu vou te pagar em 280 dias? Não dá certo. Então, por isso que, onde está o valor agregado? De como a ferramenta, como a solução nos ajudou e ajudou a cadeia, né? A cadeia de suprimento nessa adequação. Então, a palavra é como foi possível adequar com essa ferramenta. Legal. Bruno, se puder, só para complementar a tua resposta agora, em linhas gerais, não precisa ser números exatos, quais são os ganhos que vocês tiveram em aplicar essa estratégia dentro com o time de procurement no alongamento? Qual foi o resultado financeiro que vocês já receberam, ou a expectativa que vocês têm para agora, para 2021, dentro do projeto, em função da utilização do programa Agro Antecipa, realmente tendo como foco ali o alongamento de prazo de pagamento e falar um pouquinho, falar também para a gente qual foi o prazo que vocês conseguiram alongar dentro das negociações em função da estratégia da plataforma. Perfeito. Eu vou compartilhar alguns números gerais para comparar a evolução, tá? Então, a gente saiu basicamente do que nós tínhamos, lembra que nós tínhamos daquela proposta de 2 fornecedores, né? Para mais de 100 fornecedores, e esse ano a gente já espera terminar com pelo menos 300, pelo menos nos próximos 12 meses, sendo potencialmente para 500, né? Nós já rodamos mais de 200 milhões de reais, prazo, a gente sai de 30 para 90 dias, um ganho de working capital de mais de 25 milhões de dólares, né? E com a possibilidade de aplicar essa solução para outros caminhos, outras ações dentro da empresa que antes a gente não tinha possibilidades ou não tinha a ferramenta adequada. Então, em termos de resultado, é isso que a gente está trabalhando. Legal. A gente está chegando aí nos últimos minuto e meio da apresentação. Eu queria estender a palavra para vocês de forma bem rapidamente interessada. Aí também, aí Larissa, não só como CEO do Finafor Capitais, mas aí como executiva de mercado de agro. Para quem conhece a Larissa, ela foi ex-CFO Syngenta, então conhece também tudo desse ecossistema. Se vocês pudessem dar as considerações finais, e mais com um olhar, assim, a importância de ficar atento às novas tecnologias e ao que o mercado financeiro está trazendo de novo, olhando as estratégias e de como tudo isso pode contribuir para as companhias hoje e gerar benefício, né, gerar valor. Eu vou passar primeiro para a Larissa e depois, Bruno, você já pode entrar na sequência para a gente poder endereçar o encerramento aqui do momento, tá bom? Obrigado a todos, obrigado aí quem está no chat também. Obrigada, Júnior. Eu sou uma apaixonada pelo agronegócio, né, e pelo mercado de capitais, então, assim, eu acho que a gente já evoluiu muito
e as duas pontas passaram a se conversar muito mais, mas eu acho que tem um caminho enorme ainda pela frente. E é maravilhoso, Bruno, poder contar com a sua participação e poder contar a história do nosso marketplace, que funciona tão redondo, tão bonito, e que ajuda nessa democratização do crédito, né? Democratizar é isso, permitir entrar em setores como o agro, por exemplo, como o exemplo que você deu do cara que descontou R$312, da mesma forma como você faria uma operação de 3 milhões, 30 milhões, 300 milhões. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo depoimento, e o Wagner já traçou a meta aqui para a gente para o ano que vem, Wagner, Bruno e Júnior, América Latina com produtores da Corteva de toda a América Latina. Olá, Brunão. Estamos acabando, Vitão. Aguenta aí que tá no... 30 segundos. Eu queria agradecer, a Larissa, a todo o time Final Four, né? A todo o time Corteva. Isso não é tesouraria, é todo mundo que faz isso, né? Em conjunto. Agradecer novamente ao Alquibar e pelo momento, né, de um evento tão bacana, tão relevante, para falar um pouquinho, primeiro, de empresa, trazer o lado corporativo, e segundo, trazer o agronegócio, que também é algo que a gente sou apaixonado. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado Larissa novamente, obrigado Bruno, Alquibar, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A todos os participantes, eu vou para o stand agora, quem quiser continuar a conversa, continuar batendo papo, tirar alguma dúvida, eu vou ficar mais um tempo ali à disposição, tá bom? Agradeço a todos. Muito obrigada, Júnior, obrigada, Vitor. Abraço. Abraço, foi muito Bruno, bom. Obrigada. E é isso, né? Achei uma conversa incrível. Acho que eu fico aqui com uma fala que o Bruno usou, né, dos CPFs por detrás dos CNPJs, né? Eu como um cara comercial, isso conversa muito comigo, né? Esse tipo de atendimento, de identificação da necessidade, acho que foi a mensagem aqui que foi traga. Muito, muito bom mesmo. E o convite está feito, né? Quem quiser agora tirar todas as dúvidas aí sobre o Final Four, o Júnior Santos, aí, co-founder do Final Four, vai estar lá no stand Final Four. E para quem ainda não percorreu esse caminho, a gente ensina, né? Aqui no cantinho esquerdo, né, basta você selecionar stands e buscar lá o stand Final Four e bater um papo lá com o Júnior Santos. Galera, obrigado. O Alquibar Day continua e vamos em frente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.